A partir de agora, na programação da Universidade AM, Rede Social, Política e Economia na perspectiva das ciências sociais, com Ciro Oliveira e convidados. Muito boa tarde, Santa Maria, muito boa tarde, região central do estado do Rio Grande do Sul. Estamos começando nesse momento mais uma audição do programa Rede Social. O Rede Social vai ao ar todas as quintas-feiras, a 1h10 da tarde, e leva até você os mais importantes temas nas áreas de política, economia e sociedade, debatidos sob as perspectivas das ciências sociais e humanas. E você pode entrar em contato com o programa Rede Social e deixar seu comentário, a sua crítica ou a sua sugestão através do e-mail ciro.oliveira@ufsm.br ou de mensagem pelo WhatsApp para 55-9106-3759. Repetindo, o e-mail é ciro.oliveira@ufsm.br e o WhatsApp é 9106-3759. E se você gostar do programa, curta nossa página no Facebook. Basta digitar Rede Social no seu campo de busca. E no programa de hoje, nós contamos com a participação do cientista social Igor Schirmer. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvintes do 800 AM. Do cientista social Guilherme Elvanger. Boa tarde, Ciro. Da psicóloga Fernanda Alves, a nossa nova membro permanente aqui do programa. Seja bem-vinda. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Ciro. Obrigada. E também do professor de sociologia William Nunes. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvintes. E nós temos também hoje o convidado Kula, o Davi Martins. O Kula é um sistema de trocas rituais praticado por povos da Oceania que percorriam centenas de quilômetros em canoas e trocavam colares e braceletes. As trocas têm um papel fundamental em toda a organização desses povos, nos âmbitos social, econômico e também cultural. Podemos dizer que toda a organização da Sociedade das Ilhas Trobriand tem o Kula como base. E o nosso convidado, então, do Kula dessa semana, que vai presentear os nossos ouvintes com as suas contribuições para o debate, é o professor de História, Davi Martins. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Ciro. E, sem mais delongas, vamos começar o debate de hoje. Vamos começar com um tema que a gente já vem comentando aqui há algum tempo no programa, mas que a gente ainda não sentou para debater de forma mais aprofundada esse tema. E esse tema, então, vai ser debatido no dia de hoje, que é a Escola Sem Partido. O projeto Escola Sem Partido vem despertando intenso debate e muitas críticas, com ramificações em assembleias legislativas e câmaras municipais do país, e já aprovado no estado de Alagoas, nasceu a partir do projeto de lei número 857 de 2015 do deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal. Em síntese, todas as propostas proíbem os professores de exercerem o papel de educador, restringindo as suas atividades ao repasse mecânico de conteúdos curriculares de disciplinas que ministram. Conteúdos esses definidos não se sabe por quais especialistas e nem como. O projeto impede de maneira perigosamente vaga e genérica que o professor veicule conteúdo ou promova atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Para muitos juristas, a proposta fere o artigo 5º da Constituição Federal, que garante a liberdade de expressão, e o artigo 206, que garante a liberdade de ensino. O projeto Escola Sem Partido, chamado por seus oposicionistas de Lei da Mordaça, impede que professores conversem até sobre temas do cotidiano com os alunos em nome de uma suposta neutralidade política e ideológica, e instiga alunos e pais a denunciarem anonimamente os mestres suspeitos. Então, pessoal, vocês acreditam que é possível para um professor dar aula sem ter sem posicionamento? É possível a escola sem partido? Olha, de onde eu vim a gente fala que até sabonete neutro, ele não é neutro, né? Tudo acaba tendo na sociedade tendo um viés. Eu acho que é muito... Esses dias eu estava conversando com alguém sobre política e até nos perguntaram, a pessoa me perguntou sobre o nosso programa, que eu estava falando sobre o programa, me perguntaram, tá, mas é um programa imparcial ou é de esquerda? Eu disse, olha, tchê, programa imparcial, nosso programa, ele tem um viés bem definido, é crítico, eu diria, eu ao menos me posiciono enquanto da esquerda, não vou
me posicionar aqui por todos, mas eu disse pro cara, olha, se tu acredita em alguma coisa que é imparcial nesse mundo vindo de seres humanos que possuem valores, juízos de valor, né, constroem as suas opiniões com base em juízos de valores, olha, é difícil, alguma coisa tu deixou de aprender na escola. Eu acho que a gente vem de uma formação, as gerações, eu acho que até a nossa, que baseadas principalmente na formação do regime militar, que pregava muito essa ideia de que tu teria, né, uma formação técnica que ela seria isenta de valores. Eu acho que isso é um grande problema. Eu acho que justamente essa ideia da escola sem partido, ela vem de uma formação que ela não problematiza o quanto de valor a gente tem em nossas opiniões, em tudo que a gente faz, né? Eu acho que é mais ou menos isso daí. Eu acho que a gente já parte de uma concepção que ela é totalmente infundada sobre o pensamento humano. Davi, como é que é a tua experiência no magistério? Tu que está em sala de aula, como é que essa experiência é possível a gente falar, dar algum conteúdo, por exemplo, de história sem tocar em alguns nomes, como, por exemplo, o nome de Karl Marx, que é fundamental no século XIX, né? É possível que isso aconteça? Olha, é possível trabalhar sem citar o Marx, né? Mas tu vai estar omitindo temas assim, fundamentais, né, da história recente e até interpretações da história da humanidade, né? Mas, assim, é importante, eu acho, a gente perceber que esse projeto, ele não é... A gente não consegue explicar ele a não ser no conjunto de como anda, né, a sociedade brasileira, assim. E eu acho que ele ganhar espaço agora, ele é sintoma do conservadorismo que é hegemônico, de fato, na sociedade, assim, no Brasil, né, que vem crescendo, assim. Porque na escola, se a gente vai levar a cabo, se tem algum pensamento que se coloca de forma pretensamente imparcial, que é imposto, em geral são valores muito conservadores, moralistas, né? Tu vai ver tanto dos alunos, o senso comum que se traz de casa, os valores que muitos professores reproduzem na escola, né? E hoje impacta muito, por exemplo, no comportamento das meninas, né? Julgar a forma como elas agem, a discriminação da diversidade sexual na escola, né? Onde é o florescer num espaço de jovens, de sexualidades que em casa às vezes são reprimidas, que não tem espaço para isso, é completamente fora do que a gente vê no dia a dia na escola, pensar que tem algum tipo de doutrinação, algum tipo de imposição de pensamento de esquerda. Muito pelo contrário, a escola continua sendo conteudista, as visões de história, o ensino de história e de sociologia continuam se pautando pelo eurocentrismo, né? A gente tem uma pequena abertura, uma pequena margem para o pensamento crítico, para poder abordar as minorias e quem por muito tempo tem sido excluído, assim. Mas o que eu acho assim mais grave é o seguinte: ninguém, se for perguntar para alguém se a pessoa é a favor da doutrinação de qualquer tipo, Claro, ninguém é a favor de qualquer tipo de doutrinação. Só que o projeto ele é falacioso, e eu estou convencido de que esse projeto ele não vai andar e acho que o relator é o Cristóvão Buarque, né? Que é um cara que, apesar de ter me decepcionado na questão do impeachment, acho que ele ainda tenta manter uma... E tem uma biografia ligada à educação. Eu acho que ele não vai se queimar de defender isso, porque não tem nenhum fundamento. Ele juridicamente, tu vê que ele é muito frágil, a fundamentação. E o Ciro perguntou agora há pouco pro Davi aqui se poderia ensinar sem falar do Karl Marx. E, na verdade, tu vê que não tem o menor fundamento, porque não é que não vai poder falar do Karl Marx. Até diz assim, no projeto que eu andei lendo aqui, diz assim: ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos, de forma justa, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas correntes a respeito. Então, ele não diz que tu não pode falar, mas ele deixa aberto a margem para que qualquer um vai virar uma caça às bruxas, entendeu? Tu tá criando o espantalho que é o professor doutrinador. E pelo que eu percebi do projeto de lei, eu também não concordo com a abordagem. Porque, assim,
É muito falacioso, isso que eu acho que é o mais perverso desse projeto. Porque tu vai falar para as pessoas, principalmente para as pessoas mais humildes, todo mundo vai concordar inteiramente quem é que é a favor da escola com partido. Sim. Ainda mais com essa aversão que a gente tem à política atualmente. E aí, só para completar, eles colocam... A ideia é colocar um quadro fixo dentro de todas as salas de aula, a não ser no ensino infantil, que daí é só na sala dos professores, dizendo o que dizendo as normas que esse projeto oferece, os princípios, né? Que o professor não pode doutrinar, que o professor... Enfim, durante o programa que eu acho que vamos ter oportunidade de ler. Mas eu acho que ainda é um projeto opressor com a pessoa que está lá educando. Né? Tu está sendo vigiado, fiscalizado, sujeito a denúncias anônimas. E Sim. Quem é que vai avaliar isso aí? E esse próprio cartaz fica dentro da sala de aula, que vai ajudar o professor a ser fiscalizado pelos próprios alunos também, né? E a gente for pensar também no projeto, tem a diferenciação da escola pública e da escola privada. A gente também tem que fazer, eu acho que esse recorte de classe que as escolas privadas ainda vão ter, tipo, uma assinatura dos pais, digamos assim, de que eles têm determinada ideologia e que os pais concordam que os filhos estudem ali. E as escolas públicas não, né? As escolas públicas estarão todas sujeitas a escola sem partido. E o que a gente pode ver agora, né, nessa conjuntura que a gente vem vivendo, quanto a ocupação que teve desses estudantes, dos secundaristas em escolas públicas pedindo por melhoria. E a doutrinação que a gente estava falando antes, né, sempre contra ideais da esquerda, então... que vai deixar sujeito essas... Não, e outra coisa que chama bastante atenção é que na justificativa do projeto, né, ele não é justificado com nenhuma pesquisa empírica que mostre, assim, ó, com dados, ó, existe um número X de reclamações, isso é recorrente, existe um número tal de professores e tal, não existe nenhuma pesquisa, a única pesquisa citada no site do Escola Sem Partido é uma pesquisa encomendada pela Veja, há um tempo atrás, sem fonte, sabe? Não diz nem a margem de erro, né? Não tem o respaldo de nenhum tipo de pesquisador da área, né? Isso, só que isso é gravíssimo porque a gente está falando aqui de um projeto que quer modificar legislações que orientam o ensino básico no Brasil. A gente está discutindo um projeto de lei que quer modificar essas orientações que vão ter efetividade na escola, no ensino básico, né? Baseados unicamente em julgamentos morais, sem nenhuma pesquisa que embase isso, porque na verdade isso aqui é um projeto que visa modificar as políticas públicas para a educação, né? Porque no conteúdo a respeito da diversidade, da pluralidade de opiniões, ele é redundante, esse projeto, porque isso já está, né, amparado na LDB. O que ele está determinando como cerceando enquanto tema é justamente o que tem crescido dentro da sociedade brasileira como a imersão de gente que não tinha voz, né? Justamente aqui, ó, quando ele coloca no projeto que o poder público não se imiscuirá na opção sexual dos alunos nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer, precipitar ou direcionar o natural, aí é importante destacar, o natural amadurecimento e desenvolvimento de sua personalidade, em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada especialmente a aplicação dos postulados da teoria e ideologia de gênero. Só esse parágrafo dá um estudo, né? Porque a gente trazer a ideia de natural amadurecimento de uma pessoa, né? Tirando, né, jogando no biológico o que ela vai ser enquanto sujeito, enquanto sexualidade, né? Elimina da possibilidade de diálogo, elimina da capacidade do professor, inclusive, promovendo dentro da sala de aula a tolerância quanto a essa diversidade, né? Que o que tu vê hoje é a perseguição aos jovens, né? A quem é diferente dentro da escola. É que essas questões, tanto essa falta de embasamento para pensar as questões relativas a gênero e sexualidade, Davi, que tu está colocando, quanto a falta de embasamento em pesquisas bem fundadas para pensar o tema, que era a questão que o Guilherme e o Igor eles estavam falando, eles demonstram a total ignorância e total falta de legitimação mesmo teórica sobre quem pesquisa sobre a educação, na qual se pauta
esse projeto e que demonstra algo que eu acho que é muito preocupante que a gente vê na atualidade, que é uma demonização de quem pesquisa e quem trabalha com educação no Brasil, certo? Tu vai ver, assim, ó, muitas pessoas já me falaram, mas essas coisas aí que esse teórico da educação... tem muita problema que eu vejo quanto a... preconceito com as perspectivas freirianas. Mas, se tu não vai se pautar para pensar a educação num dos que é considerado até por pessoas internacionalmente, internacionalmente, um dos maiores pesquisadores da educação do mundo, um dos maiores teóricos, em quem tu vai se pautar, certo? Tu tem um preconceito, por exemplo, do Freire como um pesquisador que seria um teórico esquerdista, mas tu vai ver, tá cheio de gente lá fora se pautando para construir planos educacionais, políticas educacionais baseadas em Paulo Freire, em propostas de governo que eles não têm nada a ver com a esquerda, são somente governos que são conscientes, sabe? Então existe uma educação mais reflexiva, uma educação né? mais reflexiva, então tem assim uma total redução do que é a educação aqui no Brasil. Outra mostra da falta de conhecimento de quem propôs esse projeto sobre a realidade da educação brasileira é que se tu lê o projeto, as propostas que vêm embutidas no projeto, inclusive uma delas que é a intimação extrajudicial de professores acusados de doutrinação ideológica, né? Se a gente for ver toda a base teórica, se existe alguma base teórica, mas desse projeto que justifica o projeto, trata o aluno como um ser que não tem capacidade de refletir. Porque isso é uma situação muito complicada. Não, mas o professor vai chegar, é como se chegasse lá o professor, literalmente, o professor professasse um conhecimento assim para o aluno e o aluno não tivesse a mínima capacidade de refletir, de ter outras influências, de um senso crítico de pensar por ele mesmo, sabe? É como se, desconsiderando outras séries de variáveis, como a gente sabe que hoje a boa parte dos alunos do ensino médio, ensino fundamental, adolescentes, crianças em geral, não foram influenciados só pelo professor, são influenciados pela escola, pela mídia, pela internet, por vários lugares, né? É como se esse projeto trata como se o professor tivesse, não que não tenha uma função importante, mas como se o professor fosse o único ser responsável por transmitir... A única fonte da informação do estudante, como se o estudante fosse uma tábula rasa ali. Exatamente, retoma a ideia da tábula rasa, né? De que o professor é um ser iluminado e que o aluno, do latim aluno, sem luz, né? É um ser que precisa da luz e que depende unicamente da luz do professor para iluminar, para definir como esse aluno vai pensar. Só queria dar um exemplo prático do que poderia acontecer com a Escola Sem Partido, que aconteceu no final de semana passado, aqui em Santa Maria, que foi um casamento homoafetivo na Escola Hilda Vasconcelos, lá no Campestre Menino Deus, em que essa festa junina ela é organizada pelos estudantes anualmente, os estudantes definem como vai ser a festa, como vai ser o casamento caipira, e esse ano os estudantes optaram por fazer um casamento homoafetivo, com um casal de mulheres e um casal de homens. E se essa lei já estivesse em vigor, por exemplo, a gente correria o risco de ter uma escola inteira fechada por ter apoiado uma atividade que tem como único objetivo a superação dos preconceitos, né? É um exemplo que a gente pode dar bem claro do que uma lei como essa pode levar a acontecer se for aprovada, né? Isso está expresso no projeto no parágrafo 5º do primeiro artigo, que é o reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação de ensino-aprendizagem. É esse o conceito que eles vão usar, né, no próprio projeto, assim. Então, o importante, eu acho, assim, de destacar é o fato de que eles estão propondo com o projeto jogar de novo para dentro da escola que a preponderância do conteúdo a ser trabalhado tem que ser do valor que os pais estabeleceram. E isso é uma inversão do que a LDB garantia, né? Que era a autonomia da escola pedagógica de construir seu próprio projeto. E joga para um senso comum da família, que é muito diversa. Tu tem pais de diversas religiões, tu tem pais que enxergam moralmente a sexualidade de diversas formas, e como é que tu vai te pautar nessa diversidade de opiniões para contentar todos eles a hora de trabalhar com uma turma de 30 alunos. Mas isso aí, por exemplo, por isso que eu digo que o projeto ele é juridicamente muito frágil. Isso aí não tem, por exemplo, nenhuma base na legislação brasileira. Eles apelaram para a Convenção Americana sobre Direitos, vigente no Brasil, para falar dessa parte que os pais poderiam escolher o currículo. Eu não consigo compreender. Que os pais têm autonomia para a educação moral Aí afirma um princípio no projeto que eu acho assim, realmente muito problemático, que diz assim,
Não existe liberdade de expressão no exercício estrito da atividade docente. Diz isso no projeto. O docente não tem liberdade de expressão porque ele está dentro da sala de aula dando aula. Então ele não tem liberdade de expressão. Está escrito textualmente. Sim, está escrito Então, que ele não tem liberdade de expressão. É uma coisa que não tem o menor fundamento. Porque assim, as pessoas que elaboraram isso aqui nunca tiveram uma aula de qualquer disciplina de ciências humanas na vida ou tiveram uma aula muito ruim, porque, pelo amor de Deus... Em última instância, a gente pode considerar que se for dessa forma, que se o conteúdo ele é único e deve ser dado de uma forma única, a gente não precisa mais de professor. A gente grava as aulas da forma que for determinada, a gente põe um gravador na sala de aula e não precisa professor lá. Pra que vai ter professor se o professor não tem papel ativo nenhum dentro da sala de aula, não ser produtor de conteúdo? Né? Fica muito complicado. É uma retomada de um neopositivismo em sentido absoluto e absurdo, né? Da gente não ter liberdade nenhuma de atuação para além do que está definido. Não compreendo como isso é possível, né? Nem na educação tecnicista que a gente tinha durante a ditadura militar, a gente tinha algo assim, né? Porque mesmo durante a ditadura militar, a gente tinha as disciplinas como o SPB, que tinham um viés ideológico muito claro, né? Ou a moral e cívica, que a moral e cívica nos anos iniciais, que era formar um indivíduo baseado em princípios nacionalistas, e o SPB em fazer com que o sujeito aceitasse aquele modelo de governo naquele momento. Lembrando que a USPB ela foi criada em 1962 pelo Anísio Teixeira com o objetivo de informar politicamente esses alunos, né? E que depois foi readaptado pelo governo militar para servir às vontades do governo militar. Mas mesmo durante a ditadura militar, não havia uma escola sem partido, não havia uma escola sem ideologia. Havia uma ideologia muito clara, porque é impossível ter uma escola sem ideologia. E já começa na justificativa do projeto, diz assim, que é notório que cada vez mais nós temos doutrinação ideológica nas escolas. Aí diz, diante dessa realidade, conhecida por experiência direta de todos os que passaram pelo sistema de ensino nos últimos 20 ou 30 anos. O que aconteceu nos últimos 20 ou 30 anos no Brasil, né? O que a gente tinha 30 anos antes, né? Ditadura militar, esse que era o conhecimento neutro. É a verdade objetiva. Outra coisa que eu acho que também esse projeto acaba demonstrando muito é, infelizmente, a fragilidade que cada vez mais o setor da educação ele vive dentro do nosso país. Ele mostra de maneira explícita, até pelos comentários que vocês estavam fazendo há poucos, a partir da situação do professor, o quanto existe uma falta de reconhecimento, uma falta de noção, de modo geral, no senso comum, do que compõe a tarefa do professor, né? Que não é uma simples reprodução e é uma coisa que acaba de maneira, eu acho que, não sei se eu posso dizer moral, mas atacando cada vez mais essa profissão, que já é uma profissão muito fragilizada, precarizada, se a gente for pegar em termos econômicos, mas acaba, não consigo achar, violando é a palavra que eu quero usar cada vez mais, porque é algo que ataca diretamente o professor, porque ele não tem nem possibilidades, os recursos econômicos ficam cada vez pior, e também o que ele tem todo um aprendizado, né, frente a questão educacional dentro da sua graduação, e quando ele chega dentro da sala de aula, ele é questionado, não na sala de aula, quando ele chega no exercício, ele vai ser questionado e deslegitimado por pessoas que não têm nem um pingo de noção do que é ensinado, o que é tu tá aguentando umas 300 criaturinhas por semana. Desculpa falar assim, mas porque é a realidade. Hoje os professores vivem cada vez mais uma expressão que eu vi, que é um trabalho de peão, né? Para estar tentando trabalhar e tentar incutir um pouco mas despertar um pouco mais de reflexão e senso crítico em um país onde a gente tem muito pouco isso na cultura de forma geral, né? Seja na televisão ou na rua, a garotada não tem meios para que desperte um senso crítico, algo. E quando na escola tu tem professor que tem possibilidade de realizar isso, mesmo aí ele vai ser barrado, né? Então tu acaba gerando ainda maior precarização dentro do nosso sistema educacional. A gente vai ver
aí é cômico esse comentário da justificativa, né? Porque eu passei, e muita gente passou, todo o ensino básico sem saber qual que é o papel de cada poder instituído do Estado brasileiro. A gente não sabe o que os políticos fazem. E é nesse solo fértil da ignorância que emergiu essas ideias esdrúxulas, né? A gente vai ter 1, 2 professores em todo o ensino básico, em 10 anos de sentado em banco escolar, de algum professor crítico, com sorte, né? E, em geral, hoje, com o ingresso de mais gente formada no período pós-ditadura, porque o papel formativo dos professores que vêm da universidade fora de um período de repressão, de ideias, de censura, é o que abriu o espaço para uma escola mais crítica. E eu, comentando com meus colegas hoje sobre esse projeto, né, falei, como é que a gente vai explicar para os alunos que vão entrar numa greve sem explicar a política que o governo está aplicando? Como é que a gente vai fugir do debate político, né, para justificar uma paralisação? Como é que os alunos vão passar nas salas dos próprios colegas e explicar por que eles vão ocupar uma escola como ocuparam, sem tratar da política? Porque o que eles querem é acabar com a discussão política. Essa é a pretensão. E tornar dentro da escola um policiamento de qualquer um. E aí não é nem a questão da aplicabilidade, de ter base jurídica para sustentar. Mas se tu cria o medo, e um exemplo bom foi na Universidade Federal do ABC, que essa semana passada tiveram que reformular um concurso para um doutor na área de étnico-raciais lá da universidade, depois que a comunidade judaica do Brasil foi até o ministro da Educação reclamar, porque constava no edital que quem tivesse especialização em fascismo ou sionismo poderia concorrer, né? Quem pesquisasse isso. E eles não, como é que a comunidade cobrando do ministro, como é que o sionismo está enquadrado como uma prática racista? E fizeram, num canetaço, o ministro da Educação mudou, junto com o reitor, mudou o edital do concurso. Aí está tendo uma manifestação dos professores da universidade e de toda a comunidade em torno. Não está só na escola pública, né? Vai estar sendo espalhado. E a fala dos professores do ensino superior é isso: tu não precisa fazer isso em todas as universidades. Tu espalha o medo a partir de uma posição dessa, né? Tu espalha o medo do canetaço, da imposição, e tu cria todo um movimento de medo, porque a gente vai para a aula e sente medo do que um aluno vai falar quando chegar em casa, da cobrança que vai vir da direção, que muitas vezes ainda são conservadoras, né? Então, tá longe de ter uma doutrinação na escola de esquerda, tá mais pro lado do conservadorismo, né? E a gente vê que quem mais dentro da escola capitaliza esse discurso da escola sem partido é justamente quem não gosta de quem é de esquerda dentro da escola, os colegas em si, né? E eles são colegas críticos, muitos não são de esquerda, mas trabalham de uma forma crítica seu conteúdo, não querem saber de uma imposição, de uma censura, mas usam desse discurso da escola sem partido para contrapor a colegas que politizam a sua aula, trazem o debate crítico, né? Então, eu acho que assim, a gente está num limbo, e eu acho que o movimento dos professores, agora a luta do golpe passou, né? Essa luta do impeachment, parece que esfriou na sociedade, mas agora as bandeiras e as pautas específicas, né? Tem outras áreas que estão sendo atacadas. É importante a educação também se movimentar em torno de garantir que isso não vire lei, né? Só um comentário, tu falou sobre, né, o cenário político, né, a movimentação contra o golpe e tal. Lembrando que a gente estava até comentando antes, o Miguel Najib, eu acho. Ele propôs esse grupo, Escola Sem Partido, já em 2004. Não é tão novo. O projeto é de 2015, mas ele se propôs esse grupo em 2004. Mas só foi possível que isso ganhasse força, que tivesse os Bolsonaros da vida apoiando, que tomasse as redes sociais a partir desse contexto que a gente vem comentando desde os primeiros programas, né? De aumento do conservadorismo no país. Mas o mais interessante é por que ele pensou esse projeto, né? Lá em 2004. Sim. Ele pensou porque o filho dele chegou em casa e contou para ele que o professor tinha comentado em sala de aula que o Che Guevara e Santo Agostinho tinham largado a sua riqueza para seguir o que acreditavam. Esse foi o motivador de todo o processo. Mas vamos pensar que tivesse um professor doutrinador dentro de uma sala de aula. Um cara que pegasse e chegasse, gente, vocês têm que acreditar que o Karl Marx diz Está isso. aqui o Manifesto Comunista. Essa aqui é a Faça uma verdade. revolução. Aí eu pergunto assim, vamos considerar que isso acontecesse. Precisaria ter uma lei específica
que abordasse isso, não bastaria a direção da escola, no seu papel da equipe diretiva, ir lá e resolver esse problema, como é o que se espera que aconteça, né? Tu não tá... Né? Como é o que acontece, porque isso, só por isso eu já vejo que é um projeto que a única finalidade é tu poder perseguir pessoas. É que vai além das questões éticas, né? Isso que tu tá falando são questões éticas. Eu tava lendo comentários de quem é contra o projeto, dizendo que a gente não quer falar que é contra uma ética do professor. Não é isso. A gente é contra... Isso está sendo imposto sem nem estar sendo debatido com o professor dentro da própria sala de aula. E como eu falei antes, está sendo imposto sem justificativa. Porque se ainda tivesse um monte de ocorrência, de caso, de doutrinação, que a escola tem que intervir, justifica uma política pública de caráter nacional ou mesmo estadual. Mas não tem relato disso. É simplesmente eu acho que na Veja saiu o quê? No blog tal saiu tal coisa. Eu vi no Facebook. É tipo um monte de achismo, um monte de julgamento moral que vai estar instruindo a mudança na legislação. É um absurdo. É um completo absurdo. Mas eu acredito fortemente que, se for aprovado, ainda cabe a discussão sobre a constitucionalidade, né, dessa lei. E eu acho que não sei, não tenho conhecimento jurídico suficiente para poder dizer com certeza. Mas eu acredito que, chegando ao STF, tem grandes chances de ser julgado inconstitucional, porque é um projeto muito frágil. Se bem que vale a gente lembrar que já está em vigor no Alagoas essa lei e, por enquanto, não houve questionamento. Mas está sujeito, né? Se não houve o questionamento, é uma coisa. Agora, melhor do que ter acontecido e ter sido negado, né? Mas essa é a tática, né? Não é só no Senado que está correndo esse processo, é em várias assembleias legislativas. Se não passa no Senado, pode passar em várias assembleias legislativas, inclusive, né? aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e a gente sabe que o ensino... é do Marcel Van Hatten, né? Do PT. Isso. Mas uma coisa que a gente não pode deixar passar aqui na discussão é o seguinte, dentro do projeto que está lá dentro do Senado, que os nossos ilustres senadores irão discutir dentro em breve, que uma das fundamentações é o bullying político ideológico que é praticado pelos próprios estudantes contra os colegas, né? Quando que eles sofrem esse bullying político e ideológico? Diz no projeto, né, em certos ambientes, um aluno que assuma publicamente uma militância ou postura que não seja da corrente dominante, que vocês sabem que nós temos aqui centros marxistas em muitas escolas do país, né? E as pessoas, elas ficam isoladas e são hostilizadas. E isso que eu estou dizendo, gente, está escrito no projeto. Procurem no site do Senado o projeto de lei aqui do Escola Sem Partido, porque é uma coisa surreal. Eles correm o risco de ser hostilizados e até agredido fisicamente pelos colegas. Tipo, é a mesma ideia eu tava falando antes aqui para vocês, né, do preconceito contra o hétero, né? Eu não posso, então, ter minha opinião, que eu já sofro preconceito. Eu sou uma minoria também. Nesse sentido aí, Igor, por um lado, esse projeto visa, em tese, proteger alunos que têm uma ideologia diferente, que podem ser hostilizados e até agredidos, mas, por outro lado, o projeto se cala quanto aos alunos que já são hostilizados e até agredidos, como, por exemplo, os alunos que não são heterossexuais, que têm uma orientação sexual diferenciada, né? E nesses casos, no caso em que houver bullying quanto a um aluno por ele ser homossexual, por exemplo, como é que a escola vai trabalhar isso se a escola não pode mais trabalhar isso? Vai deixar que o aluno continue sendo bullyingado, sofrendo bullying até que ele cometa suicídio ou algo assim? Sim, em 2015, a palavra gênero foi tirada do Plano Nacional da Educação, então não tem mais a palavra gênero, porque não se pode debater gênero dentro de sala de aula. E aqui em Santa Maria, um bispo veio numa reunião com os vereadores para retirar do Plano Municipal de Educação, e foi tirado também. Mas algo que eu queria colocar aqui sobre informações também que é importante, assim, se tem uma perseguição que acontece nas escolas, é justamente com os alunos que têm alguma visão crítica. É sabido que, por exemplo, Porto Alegre, depois das ocupações, muitos alunos que estavam nas atividades nas escolas ocupadas já foram transferidos para outras escolas. Aqui nas escolas de Santa Maria, ainda não tem algum relato espalhado, né? Mas a gente sabe que nos corredores, e pior ainda, na sala de aula, aquele mesmo professor
né, que muitas vezes não constrói uma greve, né, é contra, mas daí não vai na escola, não assina ponto, fura a greve, não faz o debate, não se coloca nem a favor e nem contra, com o aluno, por estar numa posição ali de autoridade, abusa desse poder de fato e persegue o aluno. É isso que a gente sabe que acontece na escola. E que a minoria que tenta problematizar e fazer os alunos contrapor e ir para o argumento, é esses de fato que são perseguidos, né? Não o contrário. Então eu acho que assim, antes de isso se tornar uma possibilidade de ter um grande margem de jovens críticos dentro da escola, esse projeto vem para impedir o avanço que a gente tem visto talvez a maior novidade progressista que aconteceu no Brasil recentemente foi esses jovens se movimentando em escola, no meio de toda essa chinelagem aí, né, que a gente viu no Congresso Nacional, da falta de política, né, mesmo do debate público sobre as coisas, né, a gente continua vendo o clientelismo, o favor, a troca, né, a compra de votos na Câmara, em qualquer lugar, e os alunos que têm ainda aquela gana, né, de descobrir coisa nova, de se envolver, de errar, porque errar é parte do aprendizado dos alunos. Agora tem um monte de gente querendo condenar as ocupações em virtude de uma pintura de uma parede ou outra, sendo que nunca se debate na escola o que é, por exemplo, a pichação, o grafite, a arte de rua. Tu não tem margem para o debate. Aí acontece um movimento de ocupação. Os alunos enriquecem a escola de tal maneira, né, que a escola é outra para eles hoje, né? Mas aí, por um detalhe, se apega nesse detalhe e se explora isso para desqualificar a participação dos alunos e todo o protagonismo que eles construíram ao longo desse processo, né? Mais alguma colocação quanto a esse assunto, senhores? Ou vamos adiante? Então, por favor, seu Guilherme. Não, era para ir adiante. Para ir adiante? Então vamos adiante. Vamos falar sobre uma pesquisa divulgada no último final de semana aí pela Folha de São Paulo e que, segundo alguns, é bastante questionável. Vamos ver a opinião dos debatedores a respeito disso. Depois de questionado pelo site independente de notícias Intercept sobre os dados de pesquisa do Instituto Datafolha, divulgado pelo jornal Folha de São Paulo no último final de semana, sobre a preferência do brasileiro em relação à permanência de Michel Temer ou à volta de Dilma Rousseff, o Instituto Datafolha admitiu ontem imprecisão na análise dos dados. O site diz que o jornal cometeu uma fraude jornalística. Anteontem, os dados completos e as perguntas complementares da pesquisa foram divulgados. Tornou-se evidente que, seja por desonestidade ou incompetência externa, a Folha cometeu uma fraude jornalística. Apenas 3% dos entrevistados disseram que desejavam a realização de novas eleições e apenas 4% disseram que não queriam nem Temer nem Dilma como presidentes, porque nenhuma dessas opções de resposta encontrava-se disponível na pesquisa, diz o texto dos jornalistas do Intercept. Em entrevista ao Intercept, Luciana Chong, do Datafolha, disse que qualquer análise desses dados que alegue que 50% dos brasileiros querem Temer como presidente seriam imprecisos, sem a informação de que as opções de respostas estavam limitadas a apenas 2. Luciana afirmou à agência de notícias que foi a Folha e não o Instituto de Pesquisa quem estabeleceu as perguntas a serem feitas aos entrevistados e reconheceu o aspecto enganoso na afirmação de que 3% dos brasileiros querem novas eleições, já que essa pergunta não foi feita aos entrevistados. A pesquisa foi divulgada no sábado, 16 de julho, na Folha Online, e no domingo, dia 17, no jornal Folha de São Paulo. A Intercept observa que a Folha de São Paulo não divulgou as perguntas realizadas, nem os dados de suporte, impossibilitando assim, segundo o site, a verificação dos dados que sustentam as afirmações. Gostaria de começar perguntando para o Igor Schirmer, que é um entusiasta de pesquisas de opinião, aí, um cara que gosta muito dessa área. Igor Schirmer, essa pesquisa tem alguma validade? Essa pesquisa pode ser considerada válida? Tem algum sentido nessa pesquisa? Olha, Ciro, eu não acompanhei especificamente essa pesquisa, mas o Datafolha é um instituto que tem muita credibilidade, né? Que costuma acertar nas pesquisas que faz. E a Folha também é um jornal que peca, com certeza, né? É um veículo da grande mídia, mas que eu considero bastante honesto até. Ele tem os princípios editoriais bem claros, ele explicitou isso recentemente quando nós tivemos o aniversário da Folha, tinha bem claro cada ponto, eles costumam colocar o
os editoriais deles de maneira bastante transparente. Eu considero, né, eu já vi matérias da Folha deles mesmo apontando críticas que outros fizeram a eles próprios, mas claro que também não dá para ser ingênuo e descartar que eventualmente possa acontecer uma fraude. Eu acho difícil, eu francamente não vi em detalhes essa pesquisa, mas é surpreendente, vai ter apenas 3% de pessoas que querem novas eleições de baixar tão rápido. De quase 60% para 13%. Mas assim, eu tenho minhas dúvidas se como um instituto respeitado e com credibilidade, que é o Datafolha, se eles iriam se arriscar a sujar a reputação deles com uma coisa dessas. Mas né? não foi o que aconteceu? É isso. O próprio reconhecimento de uma das pesquisadoras da Folha não prova exatamente isso que tu está questionando? Pois não. Como é uma coisa... Pode ser que sim. Eu acho que como é muito recente, a gente talvez seja um pouco precipitado dizer com contundência. Né? Não sei, a gente precisa ver como a Folha vai lidar com essa repercussão, porque isso ainda está repercutindo bastante. E eu acredito que a Folha ainda vai se manifestar novamente sobre esse fato, né? Mas assim seria um grande problema, porque em geral, se tu for observar, a Folha costuma acertar na casa dos décimos ali os levantamentos, o Datafolha. A questão é que, pelo que eu eles entendi... são referência em pesquisas de opinião. Eu entendo, né? é que pelo que eu entendi, Igor, a pesquisa do Datafolha em si não estava errada. A questão é que a Folha de São Paulo fez uma encomenda, uma pesquisa, com determinadas perguntas que impossibilitavam de ter, por exemplo... Impossibilitava que os resultados não dessem o que eles queriam. Isso, exatamente. Existiam duas opções na pesquisa que a Folha encomendou. Você prefere ficar o Temer ou voltar a Dilma? Não tinha opção novas eleições, não tinha opção, outras opções, entendeu? Foi extremamente tendencioso. Então, esse resultado, por exemplo, novas eleições, apareceu como um resultado marginal justamente porque algumas pessoas fugiram das perguntas, das respostas que estavam como possíveis. E a pesquisa ali. em si do Datafolha não está errado. O que a gente está questionando, que foi questionado hoje, é a manipulação manipulação dos dados. Não, isso que tu tá dizendo, isso aí que tá dizendo é um erro rude. Isso aí tu aprende em estatística 1, o professor Dario ali nas ciências sociais. A questão é que eu acho o principal ponto aqui é que não é na minha opinião, não é um erro, é um ato de má fé, claro. É um ato intencional que tu faz. E daí sim a gente tem que começar a se perguntar. Eu acho que é um momento para começar, para tentar fazer com que o público reflita um pouco sobre o poder que possuem os grandes meios de comunicação e o poder de tendenciamento e de alavancamento dos seus resultados. Até quando tu não faz com que a profecia ela se torne realizável? Não, né? e outra, a Folha... A partir do que tu prediz, fazer com que aquela intenção ela se torne uma verdade, dentro de uma tendência. A gente até citou aqui que após o impeachment, a primeira fase, se aceita o processo do impeachment da Dilma, após se aceita o processo, não teve nenhuma grande pesquisa de confiança na Dilma, no Temer, no governo. Ficou um tempão sem essas pesquisas. Quando teve essa pesquisa, saiu na capa eu lembro do dia da capa da Folha. É assim, 50% dos brasileiros apoiam o governo Temer. Isso é um grande problema. Isso é distorcer os dados, isso é distorcer a informação. Isso é um grande problema, principalmente para um instituto do tamanho e da referência que é o Datafolha. E a Folha de São Paulo é um jornal tão importante que essa notícia repercutiu ao longo da semana que foi divulgada em vários outros sites, como o UOL, em outros meios de comunicação também com bastante repercussão, repercutiram essa matéria da Folha. Não, isso que tu falou das pesquisas de opinião ter parado, eu acredito, assim, analisando, eu acho que houve uma trégua, né? Houve um acerto em função do clima do país, que ficou uma situação política, uma instabilidade, que a imprensa colaborou muito para aquela instabilidade, né? Ainda sobre a questão técnica da pesquisa, eu sei muito pouco de estatística, mas gostaria de perguntar a opinião do Igor. Sobre a questão... Não, que o Igor realmente é um cara que gosta da área de estatística, inegavelmente. Mais gosto do que sei, mas vamos lá. Mas a minha questão é a seguinte, a gente tem, basicamente, nesse tipo de pesquisa, dois tipos de pesquisa. A pesquisa espontânea e a pesquisa espontânea me faltou a palavra. Direcionada.
Não é essa a palavra, mas Não, é isso que mas quer dizer. serve. É isso. A pesquisa espontânea e a pesquisa que tu apresenta. Tu apresenta cenários para a pessoa Isso, num disco, né? apresenta os dados. Normalmente o que a gente vê é a pesquisa é de um tipo ou de outro tipo, né? Ou ela é espontânea ou são dados ali apresentados as escolhas pro É estimulada. Estimulada, perfeito. Ou espontânea ou estimulada. No caso, essa pesquisa parece ter sido estimulada, uma vez que tinha duas alternativas e uma vez que ninguém sabe, já que não foram divulgadas as perguntas. Mas como que se constrói como é que se dá esse fato de pesquisa uma vez que se mistura os dois elementos da estimulada com a espontânea? Em tese. Aí tem que pegar o questionário que foi aplicado. Eu tô olhando aqui por cima a matéria que tu mencionou antes, aí precisa ver a questão para analisar se ela tecnicamente ela é falha. Eu tenho uma dificuldade em acreditar que isso possa ter acontecido pelo seguinte: a própria Folha lançou um editorial na época que estava se discutindo ainda o impeachment, que era nem Dilma nem Temer, que ela própria apoiava que se fizesse, se chamassem eleições gerais e através do TSE, né? Claro que ela pode haver mudado de posição política nesse meio tempo, mas eu reitero que é difícil de crer que, porque se for um erro tão rude, né, como se parece que foi, e foi por má fé, eles perdem um patrimônio que eles têm, a credibilidade deles, entende? Mas, a partir daí, bom... Mas a questão é essa, o Datafolha em si coloca que fez a pesquisa que foi encomendada, mas a Folha de São Paulo, uma vez que coloca isso como matéria de capa, esse resultado, e que não coloca como foi feita as pesquisas, onde está armazenada, para que seja revista essa pesquisa, nem as perguntas que foram feitas, o que, em tese, caracteriza uma certa má-fé, ela perde credibilidade. Além disso, como é que depois disso é possível se retratar? Um jornal do tamanho da Folha, com a circulação que tem, e com a influência que tem, e dos meios para onde foi para além dela, é possível haver uma retratação ou um conserto, digamos, de um caso de um possível erro, seja por má-fé ou seja por ingenuidade? Não, pode ter retratação, mas a questão é que a matéria que foi publicada na época já virou verdade. Essa é a questão. Eu não sei, mas na minha opinião, eu acredito que não existe uma grande perda por parte da Folha. Existem alguns setores que são mais preocupados com isso por parte técnica e tudo mais, mas a partir do momento que a verdade ela passa a ser aceita, que ela é reconhecida, como o Guilherme falhou. Como o Guilherme... quem falhou foi a Folha. Mas eu acho que não tem por parte do público, a não ser que isso comece a ocorrer de maneira repetida, mas eu acredito que, infelizmente, para a Folha isso não traz nenhuma grande perda, né? Compartilho. Mas assim, eu não sei para esse caso específico. Se fosse uma pesquisa de intenção de voto, tem o registro no TSE e toda uma legislação que obriga a uma transparência. Eu vi que tem aqui o quadro com algumas perguntas, mas ele está muito ruim, ele não está legível. Geralmente, é muito difícil, mesmo que a pesquisa seja encomendada, ela tem que ser revisada por muitas pessoas, né? E geralmente o diretor do próprio instituto, ele tem, para uma pesquisa dessas, né, que vai fundamentar a capa do jornal, que é uma pesquisa importante, geralmente deve ter um acompanhamento do próprio diretor. Se isso acontecer e for comprovado, eu acho que pode acontecer até do diretor do Datafolha ter que ser demitido, né? Isso que seria o curso natural das coisas. O que também não resolveria em nada o fato de divulgado, né? Mas isso aí é assim, a política é assim, né? Que nem tem uma denúncia, sai na imprensa, assassina a reputação de alguém, depois era isso, faz parte. Mas essa é a dinâmica que está posta. Isso no aí final de semana não surpreende ninguém. No final de semana a revista Isto É também, na mesma linha, divulgou que a Dilma tem uma série de carros disponíveis para a família dela. E a Dilma disse que não é verdade que vai processar Isto É, né? Mas só que é uma reportagem de capa. O que você vai fazer depois da reportagem de capa da Isto É? Na verdade, o que colocaram em denúncia foi que ela estaria usando carros oficiais para a família, né? 9 carros oficiais, né? Mas isso é direito garantido que ela ainda é presidente, né? E é parte da segurança da própria família dela, principalmente nesse contexto que a gente está de assédio
de gratuito, né, em muitos lugares. Assim, não seria a primeira agressão, né, como a gente viu em restaurantes, a muitas figuras ligadas ao governo que foi deposto, né, ou que está em processo de impedimento. Mas assim, eu acho que esse tipo de mudança de postura, como o Igor supôs, assim, faz parte também pelo fato de ser efetivada a mudança de conjuntura como estava, né? Antes, e teve um movimento dos jornais interessante no período antes do impeachment, que era, tinha uma campanha de repetição de capas em jornais diferentes ao longo de um tempo, aquela crescente da campanha pelo Fora Dilma, que levou grande quantidade de gente a favor da saída dela para a rua, mas à medida que o caminhão foi, que a roda rodou, os jornais também procuraram se distinguir um dos outros, e a gente vai ver da parte da Folha um arrefecimento da postura Fora Dilma, que ela mesma repercutiu com muita força, assim. Então, Só mais uma palavrinha. 20 segundos. Não, tá legal. Não, eu só acho o que eu acho preocupante disso daí, que a gente vê como demonstração do quanto ultimamente a imprensa ela tá pautando no nosso país um papel de judiciário, que a partir do momento que cai alguma coisa na imprensa, mesmo que seja a partir de uma pesquisa que ela seja falha, que ela seja errada, vira verdade e serve um argumento para julgamento do público. Não, apareceu lá na Folha, é isso aí, sabe? Então é extremamente preocupante a partir da realidade que a gente vive aí. Então, Feitoria. chegamos ao final de mais um programa Rede Social, novamente. Parece que o tempo voa enquanto a gente está aqui, né? Eu aposto que todo mundo teria mais colocações a fazer. A gente deixou uma pauta de fora, mas infelizmente o programa de hoje chegou ao fim. Nós contamos com a participação no programa de hoje do Guilherme Elvanger, da Fernanda Alves, do William Nunes, do Igor Schimmer, eu, Ciro Oliveira, e o nosso convidado Cuba, o Davi Martins. Eu esqueci de alguém? Não, hoje não. Hoje não, então Tranquilo. era isso. Voltamos na próxima semana com mais Rede Social. Uma boa tarde e até lá. Você acompanhou pelos 800 AM Rede Social, um programa de Ciro Oliveira.